Olá pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do Futebol da Paraíba. Eu sou Gabriel Januário e hoje estou aqui na mesa, ao meu lado com Joaquim Quintino. Tudo bem, pessoal? Como o Gabriel falou, eu me chamo Joaquim Quintino, eu estou aqui de novo participando, já participei da entrevista com o Danilo e agora eu estou aqui nessa mesa ao lado de Gabriel Januário e de Caliane. Oi, gente, boa noite. É uma honra aqui dividir a mesa com meus amigos, falar de muito futebol paraibano, essa rodada aí. Foi sinistra, né, Gabriel? Pode falar aí. Exatamente. Antes de mais nada, agradecer a Olhatec por ceder o estúdio para que a gente possa fazer esse episódio e a realização também da produtora Estúdio C, né? Estúdio C Produtora, que está mais uma vez conosco produzindo esse episódio. Antes de começar de fato, queria pedir para que nos seguissem nas redes sociais, o Instagram @fute_da_paraíba, x @fute_da_paraíba, TikTok @fute.da.paraíba, Spotify Futebol da Paraíba e YouTube também Futebol da Paraíba. Então, o resumo de hoje é: Campinense goleia, clássico em Patos, Botafogo perde para o Pombal, né, numa partida feia. Uma partida feia. Mas com boas histórias que a gente vai contar. Sim. Vitória do 13 sobre o Serra Branca e o empate do Alto Esporte com o Souza, né? Então, uma rodada recheada de conteúdos. Gols e confusões. Que a gente vai conferir. Vamos ter também a análise da rodada do nosso final de semana, tá, gente? Exato. E a gente vai conferir isso tudo depois da vinheta. Hoje a gente tem muito para falar da última rodada aí do nosso Campeonato Paraibano, né? A gente teve, Caliane, a questão da derrota do Botafogo pro Pombal, né? A gente teve também o Clássico. Eu sei que você tem uma informação privilegiada sobre o Clássico do Nacional de Patos que você vai soltar, né? O que é que você também observou aí dessa rodada? Pombal e Botafogo, né, é um jogo muito importante, uma vitória muito importante do Pombal, que vem aí numa instabilidade tanto financeira, né, que a gente sabe que desde o início do Campeonato Paraibano vem sofrendo bastante na questão financeira e na questão coletiva também, né, de técnico, de treinador, de presidente, que tá uma confusão aí. Então foi uma vitória muito importante para o Pombal em cima do líder, né? Além de sair da zona do rebaixamento, ainda tirou a invencibilidade do Botafogo. E que vitória, né, do Pombal. Sim. Ali, como se fosse uma fênix, né, ressurgiu. Sim. Em cima do Botafogo, que até o momento da partida era o líder do campeonato, né? E aí com o gol de Matheus Bahia, conseguiu bater o gigante Botafogo lá no José Cavalcante, com o apoio de sua pequena, mas muito presente e que ajudou muito no time, a sua torcida, né? É muito bom falar da questão da torcida, Gabriel, porque, sendo bem sincero, a torcida do Pombal fez essa diferença positiva e negativamente. A gente teve a questão da cobrança ao atacante Weber no intervalo, né? Ele foi cobrado e nesse intervalo ele mesmo destacou que os atletas estavam passando por necessidade. Necessidade em relação tanto aos salários, os salários não estavam em dia, quanto a questão também da alimentação que estava precária. Então, assim, é uma vitória que dá ânimo ao Pombal, que briga para se manter, né, Caliane, na É uma na virada Série A. de chave, né, como eles falaram. Isso. Eles acreditam muito nisso, nessa vitória. E que foi uma vitória importantíssima mesmo para o time. Até e para o campeonato, né? Que mudou na tabela. Sim. Colocando o Altinho, tá? O Altinho agora se encontra na zona de rebaixamento. O Pombal sai da zona pela primeira vez, sai de lanterna para a zona com a vitória em cima do líder, né? Então, assim, peso. E no intervalo a gente conversava com os jogadores. No final do jogo a gente até falou com o Weber, que o Weber foi cobrado, né, pela torcida. Ele disse que ele estava ali, pediu desculpa para a torcida, disse que era um momento de cabeça quente, que ele foi lá conversar, né. Eu diria que ele foi até tranquilo, ele não se excedeu com o torcedor em momento nenhum, até porque ele entende a posição do torcedor. Mas a gente conversava com os jogadores no intervalo, no final do jogo, e eles diziam que essa vitória, principalmente no final do jogo, pode dar aquele gás para o time se reerguer mesmo, porque só eles sabem da dificuldade que eles estavam passando. Como o Joaquim disse, no depoimento de Weber para o torcedor, ele dizia: olha, visite nossa casa, veja que a gente está passando necessidade. Se não me engano, foi comentado que parece que não tinha arroz na refeição do Pombal. Então, assim, realmente triste que essa situação aconteça, mas que é uma realidade em muitos clubes do Brasil. O futebol não é só aquele gourmet, aquela
coisa cheia de dinheiro. A maioria dos atletas passam por isso, sim, é uma realidade no Brasil. Já saíram matérias sobre, perdão, Claudiano, já saíram matérias sobre que, no caso, quem lucra com futebol, gente, são apenas 15% dos atletas no mundo. Então, assim, isso daí a gente pode encarar com o nosso Campeonato Paraibano. A gente tem o Botafogo, que ele está em processo de SAF, né? É uma SAF que ainda não foi concluída, mas que mudaria a realidade do clube. Mas se o Botafogo, inclusive, uma matéria, né, do nosso parceiro Iago Sarinho, da Rádio Tabajara, né? Eu vou ler para vocês aqui a matéria, onde ele fala, né, a notícia do Iago, que o Botafogo acabou de acertar com os funcionários do clube, questão de salários atrasados. E aos atletas não estava devendo nada, mas acertou com os funcionários. Então, se o Botafogo, que hoje é a principal potência econômica do estado, né, ao lado do Souza também, que faz uma grande gestão, estava com essas dificuldades, imagina o Pombal, né, Caliano? Pode completar. Não, eu iria falar só sobre a visibilidade que a gente não tem aqui no nosso estado, né? Pouca visibilidade. Muitos times não estão na elite do futebol. Então, isso também dificulta muito aqui a questão financeira, a questão da visibilidade mesmo dos jogadores e a qualidade de vida deles. Exato. E agora eu queria ressaltar aqui que, mais uma vez, a diretoria do Botafogo faz um excelente trabalho de distanciar o time da torcida, proibindo entrevistas à imprensa. A gente tentou falar com o treinador, ele disse que não poderia, não por ele, mas por ordens de cima. Os jogadores falaram a mesma coisa, ninguém pode dar entrevista. Lembrar mais uma vez do episódio do ano passado, no quadrangular final da Série C, que o CT foi fechado para a imprensa, não entrava ninguém, só torcedor, aliás, só jogador. E mais uma vez esse distanciamento, ninguém sabe o que acontece lá dentro, ninguém sabe os motivos e ninguém consegue informação, porque existe essa proibição de falar com a imprensa. E com isso a pressão interna já cresce, tá, em cima do João Brusque, porque assim, ele já está ameaçado de cair, essa é a grande verdade, principalmente depois dessa derrota em cima do Pombal. Ameaçado demais. E essa questão do quadrangular pesou para Pisa, né? Pesou para Pisa no ano passado, porque o que acontece? O Botafogo, ele teve uma campanha histórica. E na hora do vamos ver, como sempre, torcedor calejado, torcedor que já sabe que a sua realidade não é Série D, mas que não está mais conformado com a Série C. Gostaria de ir para a elite, porque as elites do futebol são Série A e Série B, e chegar numa Série B desde 2009, que a última foi com o Campinense, para a capital do estado, para o Botafogo, seria enorme. E o público, né? O público que vai se distanciando, porque vai calejando e a diretoria também não se ajuda, né, Caliano? E o torcedor já está machucado também com a eliminação na fase... Na pré-copa do Nordeste, na pré-copa do Nordeste. Realmente. Então, tá complicado. O torcedor espera mais, ele cobra, e com razão, né? E o 13, gente? E aí? O 13... que venceu o Serra Branca, né, com gol de Dione, que voltou após lesão. Voltou daquele jeito. Voltou de uma lesão de menisco, tá, lesão de joelho grave. Gravíssima. E aí ele voltou, pediu pra jogar, né, e aí Januário pode falar melhor do que eu, mas um golaço e... lesão difícil, gente, foi uma lesão difícil. Ele operou em dezembro, voltou na segunda-feira e já pediu pra jogar e foi muito bem, né? O golaço que fez. No início do Paraibano, a previsão que ele voltasse de lesão era de 2 meses. Do início do Paraibano, ele voltou muito antes, né, a cirurgia... aconteceu mais cedo e ele voltou, se recuperou muito antes, chegou, na volta já fez o gol, que deu a vitória, né, contra o Serra Branca, que com o 13, né, teve aquele jogo ali mais equilibrado, Campina debaixo de muita chuva. O Serra Branca que demitiu seu treinador, né. O treinador, inclusive, vai pro Sub-20 do Internacional. Sim. Perdeu o treinador que ia pro 13, né? Ele ia pro 13, não foi pro 13, foi lá pro Sub-20 do Internacional. É isso que eu ia falar, já começou o clima tenso no jogo, porque depois da declaração, né, de Christian, afirmando que o 13 tinha procurado ele para ser treinador, e o 13 informou em nota que era em verdade que o empresário dele que tinha se oferecido o treinador. Aí já começou um clima tenso no jogo, né? Mas aí... E o treinador depois sai e vai atuar no Sub-20 do Internacional. Então, assim, Sim. A gente não sabe, né? O 13 posta uma coisa, o empresário diz outra, o Christian nesse meio. Mas, enfim, quem perde é o Serra. Porque o Christian fazia um grande campeonato com o Serra Branca. Era um Serra que tinha uma identidade, que tocava bola, que transicionava entre as linhas bem, que termina até o momento, né? Com a saída dele em quarto colocado com 6 pontos. E agora é ver o que acontece aí com a questão do Serra Branca, Januário.
O Serra Branca é um time que, de fato, tem uma ótima estrutura, um ótimo potencial de organização, pode vir no futuro a virar uma grande potência mesmo aqui do futebol paraibano, inclusive com o trabalho de base, a juventude sendo colocada para jogar, e que tem muito potencial. No momento, o Serra Branca ocupa o 4º lugar, como o Joaquim disse, e que, a princípio, na nossa tier list, já é uma ótima colocação, porque a gente não previa que isso acontecesse. A gente disse que não seria surpresa, mas a gente não colocou entre os 4. Isso. E o 13, no momento, vai ocupando a 6ª colocação, né? O 13 que a gente colocou como favorito. Que estava pressionado para esse jogo. E você falou de juventude, eu queria destacar uma substituição do técnico de Ítalo, de Pedrinho, que era do sub-20, do 13, e ele entrou muito bem no lugar de Vitor Ferraz, e mudou completamente o time. Aí deu ao gol, né, do atacante, e mudou realmente o jogo. Ele entrou novo, né? Novato, no lugar de Vitor Ferraz, e ele deu aquela ofensiva ao time que, desde o início, o Serra apenas se defendia. Desde o primeiro tempo, Sim. o Serra apenas se defendia, o 13 atacava, jogava bem, 13 mas não mereceu. conseguia. Para você ver como um jogo pode mudar um destino, Sim. né? Antes do campeonato começar, o 13 tinha jogado e eliminado o Santa Cruz da Copa do Nordeste, vinha bem da pré-temporada, e a gente apontou como talvez o favorito, junto com o Botafogo e o Souza no momento. Mas e aí depois foi eliminado pelo Ferroviário, já começou ali o Paraibano na primeira partida. No caso, essa, Januário, entra como a primeira vitória do 13 na temporada. Exato. O 13, em relação a vencer o Santa Cruz, claro, mas assim, o que se diz respeito ao Paraibano, né? O que se diz respeito ao Paraibano, porque a temporada começa na pré-Copa do Nordeste, mas o que realmente o torcedor espera é que o 13 volte a brigar pelo Paraibano. Então, em relação ao Paraibano, é a primeira vitória, é uma vitória em cima de um Serra Branca que tinha essa questão do Christian, né? Então a gente teve uma vitória expressiva, e que foi por um placar magro, pelo placar mínimo, foi por 1-0, mas que pontua, né, gente? Pontua, o 13 agora soma 4 pontos e vai a 6º colocado, isso mesmo. E essa, não sei se posso dizer má fase que o 13 vem enfrentando, mas acho que sim, trouxe até um reflexo no público da partida, né? Foram menos de 800 torcedores presentes no Amigão, que é um estádio que tem capacidade para 20 mil, né? Mas que de qualquer forma a torcida do 13 muito fiel, compareceu, sempre tem, mas muito pequeno, muito baixo o número, né? 700, eu esqueci exatamente a quantidade, mas foram 700 e poucas pessoas. E o 13 que... anunciou o técnico, Exato, né? Eu ia falar isso agora. Anunciou hoje a contratação do novo treinador, Marcelo Martelotti. Renatinho. E bem importante destacar, né, porque Renatinho tinha poucos jogos, ele era apontado e continua sendo um técnico que tem essa característica de ser um técnico promissor, mas assim, a partir do momento que Renatinho é demitido, o 13 já reage, então a torcida já fica assim em relação à diretoria, né? E aí, Kaliane, a gente também tem o seu rival, né? Porque o Campinense goleou a maior goleada do campeonato. Eu queria que tu falasse um pouquinho, Kaliane, sobre, porque assim, foi uma goleada absurda, né, rapaz? 5 tá bom, mas 6... 6 é complicado. Foi muito gol. Os gols, vou até dar uma comentada, né? Dadinha, Jô Santos, João Cabral, Carlos Alberto, Bruno Menezes e Ítalo Rogério. Um gol de cada, né? Ninguém fez mais que um. fez mais. Um time muito, muito solidário, eles dividem. Reserva entrando e marcando. E aí, Januário, o Campinense, terceiro jogo sem perder, né? Teve a vitória no Clássico, teve o empate, e agora vence novamente. E chega... Sonoro 6-0, né? Sonoro 6-0. E agora, né, chega a terceira colocação do campeonato. É aquele Campinense que começou com jogadores pedindo desculpa à torcida, dizendo que não era do jeito que merecia, que realmente era para brigar pelo título, Kaliane. E aí chega a terceira colocação, assim, de forma isolada, né, com 7 pontos. E podendo sonhar com coisas mais altas no campeonato, porque é algo que chama a torcida, né? E dá uma tremida no Picuense, né? Que dá ali uma baixada. Baixada bonita. Uma baixada boa. A Picuense que já era provoca, cotado, né? Sim, já era cotado para o rebaixamento e provoca a demissão do treinador, que foi anunciado hoje. Exatamente. Exclusivo, tá? Exclusivo. Isso daqui no momento do programa. Isaías Almeida, o técnico do Picuense. Demitido há pouco.
juntamente também com o goleiro, Com não é o isso? goleiro, O goleiro também Nicola. foi demitido. Foi demitido. E aí o que acontece? O Pombal, ele era a lanterna do campeonato e agora é a Picuiense. E a Picuiense com um saldo muito negativo, um saldo de -8. Então, assim, tomar 6 gols realmente complicou, porque quer queira ou não, esse saldo vai fazer diferença no final do campeonato, né? Principalmente Com um pro ponto. Campinense, que saldo de gol é importante. Isso. Demais. E de quem foram esses 6 gols do Campinense, Caliane? Conta pra gente. Ó, um de cada, viu? Gols de Dadinha, Jô Santos, João Cabral, Carlos Alberto, Bruno Menezes e Ítalo Rogério. Ou seja, um time que gosta de dividir ali os Gosta. gols, né? Ninguém Coletivo, faz mais de um. é tudo no É coletivo. coletivismo. É o trabalho do treinador do Campinense. Isso. Tem- E aí a gente deixa o campeonato em aberto, né? O campeonato que a gente tem o Souza, né? De forma isolada agora, líder do campeonato. O 10 Souza pontos. que empatou com o Alto Sport. 0-0, mas se manteve na liderança. Isso, bem importante se manter na liderança, Januário, porque o Souza teve um atleta expulso aos 20 minutos. Sim. O defensor Marcelo, ele foi expulso logo cedo, e aí o Alto mandou na partida, né? E a gente tinha uma equipe em loco lá, Ítalo tava lá, Tava Ítalo, Elvira e Gabriel Fernandes. pronto, eles estavam lá cobrindo Equipe essa futebol partida. da Paraíba aí cobrindo. E aí, Januário, o que é que você tem a comentar sobre, tanto sobre o Souza como o O nosso Alto Altinho, Sport. né, rapaz? Então, é um jogo muito equilibrado. Um 0x0, assim, Digno de 0-0. digno de 0x0. É muito equilibrado, um jogo feio, debaixo de muita chuva. Assim, Chuva demais. aquela qualidade técnica de doer os olhos. Mas que, mais uma vez, o Alto... Eu queria destacar que o Alto jogou contra 13, contra Botafogo da maiores. Paraíba, contra Souza e contra o Campinense. Os favoritos. E só perdeu pro Botafogo e ainda perdeu logo- ali propondo o jogo. Sim. Perdeu jogando bola, mas que nessas primeiras 4 rodadas foi muito bem. Conseguiu segurar esses gigantes. Não que o Alto não seja gigante, mas assim, os favoritos, Os né? favoritos, né? E foi logo nas 4 logo rodadas. E que os próximos confrontos do Alto Sport são contra os segurou. times que vão Brigar na ali, mesma faixa com ele. Porque a né? realidade é que o Alto, apesar de ser um time grande, Caleno, é um time que vem esse ano pra permanecer, né? É um time que vem Tá montado subindo agora. pra permanecer. Então, assim, foram pontos importantes, né? Foram pontos importantes. O Alto que mandou no jogo, até pela expulsão do defensor do Souza, perdão. Mas, assim, é bem importante destacar o Souza, porque o Souza, ele vem de uma vitória sobre o Alto. Vamos falar de Copa do Nordeste também. Vem de uma vitória sobre o Alto. Importantíssima. Muito importante em um grupo que tem 3 times de Série A, com Sport, Fortaleza e Vitória. E aí o que acontece, Januário? É o único time da Paraíba que ainda não perdeu. Pois é, e uma vitória de virada, né? Contra o Sim, Altos. bonita ainda. Dentro de casa, golaço. Diego Ceará, mais uma Golaço. vez, contra o Alto Sport não, mas antes da partida contra o Alto Sport eram 4 jogos e 4 gols, né? Inclusive com esse gol contra o Altos. Gol muito parecido com o gol do Souza na partida contra a Picuiense, no Amigão, aquela jogada de saída de falta. É uma jogada Sim. bem diferente, porque assim, ó, os dois Sai. jogadores na barreira, né, Caliane? Aí ele rola pro lado assim e realmente o goleiro não espera. Então, Não. o Souza fazendo, pra alegria do seu presidente, né? Sim. Foi um gol que literalmente furou a rede, né? Quem tava vendo o jogo, a bola passou ali, a gente ficou sem Se entender um quer pouco. Copa do Nordeste, já sabe. Pra alegria do De Aldeone. seu presidente, pra alegria do nosso Aldeone, né, rapaz? Os queridos Aldeone. É o único 100% da Paraíba e é um time assim que na Copa do Nordeste pode sonhar em longe. Próximo desafio agora é contra o Vitória, vai lá pro Barradão, Galiane. E aí tenta, né, continuar nessa sequência de pelo menos ir somar um pontinho lá no Barradão para que se mantenha firme aí nessa busca pela vaga da próxima fase na Copa do O Nordeste. Souza que já fez história, né? Na Copa do Nordeste, uma história grande e agora já tem tudo para fazer mais história e a gente torce, né? Para que um time paraibano esteja aí firme e forte na Copa do Nordeste, que é muito importante também pra gente. E o nosso glorioso Dino vem aí com força para brigar por essa 4ª vaga, né? Suponhamos que as 3 vagas já estejam ocupadas pelos times de primeira pelos times divisão. de primeira Se divisão. não acontecer, é zebra, a gente sabe, a gente concorda. Então o Souza vai ali forte Torceremos para pela brigar pela 4ª vaga, né? Espero que dê zebra mesmo, Espero que que dê brigue zebra. Souza em outro time menor, porque já facilita até pro Souza mesmo, né? claro, Na A gente futura- já tem que pensar o que é melhor pra gente, né? A gente tem que melhor Claro. que é melhor pra Paraíba, assim. Claro. A gente Gosto vai muito de falar Fortaleza, o Sport vai pro lado de lá, o Vitória vai pro lado de lá, mas assim, o que é melhor pra Paraíba hoje é o KPB. Souza classificado, o Souza Vamos, hoje que Dino. ocupa a 3ª colocação, né?
Começou com vitória. O próprio Vitória da Bahia não pontuou com um empate. E agora, na próxima rodada, certo? Eles vão se enfrentar. E o Souza, que muitos duvidaram no começo do potencial. Muitos. Aldeone falou muito, inclusive, que o Souza vinha aí. E o Souza tá aí, né? E o Souza vem aí, né? Tá aí, ele já tá aí. O Souza mostrando suas forças, suas valências, que tem muito potencial. Nesse Campeonato Paraibano é o líder, agora é isolado. E vamos ver nos enrolar essa história aí. A promessa é que o Souza vale, com certeza. Não foi um resultado muito bom pro Souza, né? Esse jogo do Alto. Assim, poderia ter sido melhor. Mas manteve a liderança. Então, foi suficiente ali para se isolar, eu né? Eu acho que foi um resultado melhor pro Botafogo. Baseado na expulsão, manteve 100%. O Aldeone ainda pode bater no peito, né? E dizer, eu sou o único do estado de aproveitamento. que estou sem derrotas. Eu tenho um empate, tenho 3 vitórias e estreiei na Copa do Nordeste com o pé direito. Sport de Patos e Nacional. Acho que essa fala é toda sua, porque você estava confusão lá e nesse gritaria. clássico de muita confusão, pré-bastidor e pós também. O clássico não foi só o clássico, teve o pré. Muita coisa. Eu acho que a cidade de Patos protagonizou as melhores partidas dessa rodada. Sim. Pombal e Botafogo, com a história do Pombal lá, toda a comoção. Mas o clássico, né, Sport Nacional, jogaço, 2-2. Zé Cavalcante cheio, um dos maiores públicos da história desse clássico. Depois de 6 anos sem acontecer na primeira divisão do Paraibano, público de mais de 2.000 pessoas. Não cabia mais ninguém, Zé Cavalcante. A gente viu aquele caldeirão, eu estava lá, pude observar tudo de perto. E assim, um clássico super emocionante, e a cidade de Patos toda mobilizada. A gente estava lá, a gente vai fazer o documentário, vai sair direitinho. A gente fez um vlog também dessa viagem para Patos. E já vai dar para sentir um pouquinho ali de como estava o clima da cidade, mas é no documentário mesmo que a gente vai ver e que a cidade parou. Né? Isso. E aí, antes de Januário dar ênfase ao jogo, a gente vai falar do pré-jogo e a primeira coisa que a gente tem que falar, tem que passar a bola para a Kaliane para ela soltar a informação exclusiva que só ela tem. Ele tá querendo me queimar. Pré-jogo foi agitado lá no CT, viu? Muita confusão, muita cobrança em cima do presidente Thiago Sintra, né? Os jogadores estavam cobrando o salário dele, que foi desde dezembro, se eu não me engano, que estava tudo atrasado. E foi uma confusão. Quem liderou foi Chiesa, né? O atacante Chiesa, que... Vou deixar a notícia para você. O atacante Chiesa rescindiu. Gente, ele acertou com o River do Piauí. Chiesa, que ele já era liderança no Náutico, ele já era capitão do Náutico, então assim, é um jogador experiente, jogador de bagagem, jogador que jogou no Fortaleza, Januário, um jogador campeão. De nome. E assim, a forma que sai o vídeo, né, os vídeos estão nas nossas redes sociais, o vídeo está no nosso Instagram, está no nosso TikTok, tá? Para vocês poderem acompanhar aquele material. É um vídeo dele, de Derlei, o próprio Rogério, inclusive, a cena icônica. A cena engraçada de Derlei, que Rogério está assim. Derlei e Chiesa lá, dando bronca. E Rogério não, o melhor é o presidente. Que ele tá... Thiago tá assim. Mó paz. Então, gente... O mundo acabando e assim. É uma cena icônica de um jogador de liderança, um jogador de nível de Série A, porque Chiesa já disputou Série A. É um jogador... É um nome muito pesado jogador muito pesado pro Nordeste, pelo tempo que teve de Náutico. Então, a forma que foi cobrado, né? Eu acho que não tinha clima. Chiesa veio com uma bagagem muito grande e com um nome a ser dado muito grande e não apresentou o futebol que se esperava, por outro lado de Rogério. A gente teve a brincadeira de Rogério, mas Rogério marcou. Rogério chegou mostrando a que veio, dribles, assim, tem uma rodada, no caso a última rodada agora, um drible muito marcante dele, que ele dá 2 corta-luz e acerta uma caneta. Então assim, Rogério já chegou mostrando a que veio. Já Chiesa sai manchado por essa questão, junto com o presidente Thiago, né? Não vamos esquecer da questão dos salários, mas eu acho que pesa também para Chiesa. E aí você pode completar a sua informação, rapaz. Daí foi essa confusão. Começou porque os jogadores não queriam treinar. Se recusaram a treinar, justamente pelos atrasos, né? E foram tudo em cima do Thiago Sintra e ele lá, na maior paz. Daí eles conversaram, o clima deu uma baixada e 5 homens invadiram o CT, jogando bombas e rojões nos jogadores. E daí, só depois que a diretoria e o presidente chegaram e eles conversaram, e a torcida se virou contra a diretoria, né? E os jogadores, após conversarem com os invasores,
chegaram à conclusão que o presidente que tinha armado tudo para colocar a torcida contra os jogadores. E foi uma confusão, porque depois saiu que a torcida que pagou o hotel dos jogadores, a alimentação, saiu tudo isso. E teve o pronunciamento também, né, do presidente, que não renunciou, tá, gente? Não renunciou. Ele não renunciou, ele só deu o pronunciamento dele, mas ele continua. Até esse momento ele está lá. Na presidência. E sai Chiesa e não sai Thiago. Presidente Não, do Nacional, Thiago que inclusive, podemos dizer que se escondeu, ficou com medo da torcida. Na partida que a gente estava no Zé Cavalcante, ele ficou assistindo da tribuna, isolado, diferente. Claro, as situações são diferentes, mas diferente do presidente do Sport de Patos, que a gente chegou lá, ele estava no meio do bar, com a galera, torcida do Nacional, torcida do Sport, junta lá no bar. Inclusive, nos deu de presente ao projeto camisas, né, do Sport de Patos, agradecer muito mesmo, e que nos concedeu entrevista para o documentário. A gente até ia falar com a diretoria do Nacional, mas aí depois de tudo isso... Depois de tudo isso já estava saturado. Não tinha clima, né? Não tinha clima, E aí... E o jogo, Januário? O jogo... Tem o jogo. Você está com... o jogo... local de fala. Clima hostil para os torcedores. Muita chuva no primeiro tempo. Todas as viagens que a gente faz, a gente acaba levando chuva no interior. É incrível. Foi em Campina Grande, 13 Auto Sport. Agora em Patos. Chuva em Patos. Com a gente lá. A probabilidade, não sei. Mais quente, do mais jeito que quente, é. Né? Um jogo em que... Vou dizer que o Nacional abriu o placar porque nos primeiros 25 minutos ali entrou mais ligado, abriu o placar. Mas depois do gol do Nacional, só deu o patinho terror do sertão. Muita pressão do Sport e conseguiu empatar depois numa desatenção ali. Inclusive muitas falhas de goleiros, dos dois goleiros nessa partida, né? Falhas grotescas mesmo. O primeiro gol do Sport de Patos surgiu ali um chutão para cima na área. Gol de Gustavo, né? Gol do Gustavo. O Gustavo cabeceou, assim, jogada totalmente despretensiosa, a bola vindo aqui canhão lá de cima, bateu a cabeça, gol. O goleiro assim olhando, mas enfim. Confuso, totalmente confuso. O Nacional abriu o placar, o Sport empatou, e aí o Nacional fez 2-1, e o Sport foi buscar de novo no jogo inteiro. Acho que houve uma predominância do Sport de Patos. Acho que merecia mais a vitória. Foi um time muito mais aguerrido. A gente pode dizer que ficou barato para o Nacional. Pela questão de como vinha do pré-jogo, né, rapaz? Isso. E assim, no Sim. jogo, apesar de ter corrido atrás do placar o tempo todo, o Sport, ele acabou sobressaindo. Ele podia, se não fosse falhas, desatenções da defesa do goleiro também, por exemplo, podia ter saído com a vitória. O que é que tu acha, Januário? Eu acho que poderia ter saído com a vitória, sim. Não seria nenhuma surpresa. Agora eu queria dizer que os medalhões... Chiesa, Derlei e Rogério não renderam. Apagados. Rogério saiu machucado ainda no primeiro machucou. tempo. Isso. Chiesa nem voltou pro segundo, ficou no banco de lá mesmo. E Derlei não rendeu. O esperado. A gente sabe que são jogadores assim com idade avançada. Sim. A gente acreditava que pudesse trazer experiência. Mas porque o Nacional foi montado num time experiente, né? Com nomes muito experientes nomes e prometeu fortes. Muito pelo nome que tinha e pela carga que os jogadores carregavam nos seus currículos, né? E chegou na hora e não foi o que todo mundo esperava, não foi o prometido. Eu queria falar uma curiosidade muito legal que eu particularmente nunca vi isso acontecendo aqui em João Pessoa. Que na loja do Nacional, lá no Patos Shopping, estava vendendo ingresso para a partida, mas não era ingresso só do Nacional. Tava vendendo ingresso para a torcida do Sport também. Então, assim, a torcida do Sport estava indo comprar ingresso para a torcida do Sport, para a bancada destinada ao Sport, na loja do Nacional. Então, tinha torcedor dos dois times na loja do Nacional. Eu achei muito legal, porque, assim, apesar de ser um clássico, não é um clima de violência, sabe? É um clássico mais poético, eu diria. Fica ali na poesia. E é um clássico muito bonito de se ver. Inclusive. Acho que eu observo assim o clássico patuense, uma união assim da cidade, né? Da cidade, a cidade para. Sabe? A cidade para, é uma união de todo patuense, é muito muito legal. O clima é muito 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 legal mesmo, não é um clima de rivalidade, de brutalidade. Acho que fica esse adendo aos outros clássicos, ao clássico dos maiorais, ao Botalto, que já foram clássicos, hoje não tanto, mas já foram clássicos de extrema violência. Né?
e que a gente torce para que não aconteça, porque não é isso que a gente espera do futebol paraibano. Pelo contrário, a gente espera que todos os times eles estejam emergindo, que eles estejam, hoje o Botafogo na C que suba para B, hoje o Souza na D que suba para C, e que os outros times consigam também as suas vagas nas determinadas competições nacionais. E os gols? Januário, fala aí. Os gols do Sport de Patos foram marcados, como a gente disse, Gustavo e por Pedrinho, e o do Nacional por Kaique e Bruno, né? Foi um placar de 2-2. Eu diria que pode ter sido um placar justo, apesar do Sim, do foi Sport. justo. Do Sport tá ali, acho que jogou melhor o Sport. O Sport que vem, esse é o problema. O Sport vem jogando muita bola, pô, mas assim, tá faltando na hora de na hora vencer. Mas assim, ponto importante, ponto que hoje, ligado a Picuiense, por exemplo, que é o lanterna do campeonato, deixar uma vitória, são 3 pontos, então assim, hoje o Sport de Patos contém 4 pontos, e o Nacional contém 5, sai do G4, certo? Isso principalmente pela questão do Campinense também, Campinense outra vitória, então assim, emergindo, né? E saldo aí, de gol que pesa também. Saldo de gol pesando demais. E aí, gente, a gente acaba essa rodada, né? Mas já tem a rodada agora do final de semana pra gente comentar também. Exato. A quinta rodada que começa com Picuiense e Pombal, o jogo dos desesperados, a gente pode dizer assim. O Lanterna contra o antigo Lanterna, né? Mas que agora venceu o time, a Fênix, que venceu o Botafogo. E aí, Kaliane, o que é que você espera desse jogo? Rapaz, eu espero um jogo muito eletrizante, porque eu acho que o Picuiense ele precisa de resultado. Precisa ter resultado, precisa ganhar. E o Pombal vem de uma vitória aí importantíssima, que deu ânimo aos jogadores, né? Então, a gente espera uma partida muito massa. E Souza e Campinense. Nossa, isso aí vai ser jogo, tá? Vai ser Jogão. Jogão de bola. O Campinense tem tudo ali pra, se ganhar do Souza, mostra que vai brigar ali em cima. Sim. Eu aqui, hoje, na data de gravação desse programa aqui, eu acho que o Souza ainda vai manter o 100%. Hoje eu vejo o Souza à frente do Campinense. Também eu acho que o Campinense é o time de muitos altos e baixos. Agora tá na parte alta, são 3 jogos sem perder. Entretanto... E é lá no sertão também, né? Entretanto, Pesa joga casa. em casa, né? A gente sabe que depois desse empate agora, Aldeone vai ficar na cola do time. Então, quer queira ou não, mesmo que tenha próxima data também o jogo do Vitória, que é o jogo para se pensar da Copa do Nordeste, eu acho que ainda, no máximo, um empatezinho ali é o que o Campinense vai arrumar. Pra mim, Souza favorito também. Pra mim Não só pra essa partida, pro campeonato Também em geral. acho. Nesse momento, falando, O time mais né? arrumado do estado, né? Claro, é um time Nesse que momento, sim, né? vem jogando bola, vem futebol convencendo, né? Não vem só Vencendo. É convencendo também, o time joga muita bola. Mesmo empatando, convence. É um time organizadíssimo, Organizado. Souza. Dá gosto de ver jogar. E aí, Januário, a gente tem Botafogo e Serra Branca. O Botafogo que venceu Serra Branca naquele amistoso do Sim, no início de amistoso, temporada. E aí, o que é que tu pode esperar desse jogo? Então, eu vejo um Botafogo que vem mal, politicamente, vem mal das pernas. Não vem, mesmo quando vence, é o contrário do Souza. Vence, mas não convence. É um time que não tem boas jogadas, é sempre jogos com placares magros, exceto a partida contra o Nacional e contra o Sport, né? Os dois times de paz. Naquela partida eu achei que ia, tá? Naquela partida eu falei, rapaz, agora o Botafogo vai engrenar. A gente pensa isso mesmo. Mas o Botafogo, ele tem esse problema. A gente pensa que vai engrenar e não engrena. Então, são jogos fracos tecnicamente do Botafogo. Esse jogo contra o Pombal, um show de horrores. E agora cobradíssimo, depois desse pressão em cima dos jogadores. Do João Bussi, né? Do João Bussi também. A gente entende, pessoal, a questão do Pombal e como é uma história de superação de tudo que está acontecendo com o Pombal, e o Pombal vai lá e vence o Botafogo. Só que a gente tem que lembrar, pela torcida do Botafogo, tá? E pro lado do Botafogo, a instituição Botafogo da Paraíba Não é comparando, grande, né? é muito grande. Isso, cara, não, jamais comparando, mas é muito assim, grande. E é uma torcida que já vem calejada. Não podia perder da forma que perdeu. O Botafogo, ele não teve uma competição da maneira que se era esperada pro jogo pro Pombal. Perdeu para um time que enfrenta diversas dificuldades e um time sem identidade. O Botafogo é um time que, quando ganha, a gente acha que vai, mas ele não tem uma identidade. A gente não vê uma ideia de jogo do João no E o Botafogo que vinha até então confiante, com resultados bons,
grandes, como você falou, foi resultados gordos, vamos dizer assim, em relação ao Paraibano, né? Vinha confiante até então e perdeu para um time como o Joaquim falou, um time que a diferença em tudo, tanto financeira, estrutural, é muita diferença. Então não poderia perder do jeito que perdeu. E me incomoda muito o fato da única jogada, se é o que eu posso dizer jogada, chamar de jogada, do Botafogo ser construir a bola, ficar girando na entrada da área, abrir um lateral ou num ponta, cruzamento na área. Chuveirinho toda hora, não tem uma jogada por dentro, não tem uma jogada de habilidade, um drible desconcertante, não chuta de fora da área. Não finaliza. Não finaliza. É um time que... A finalização é péssima. A única jogada são chuveirinhos dentro da área e... Já o Serra Branca, né, partido contra o Botafogo, o Serra Branca começou muito bem o campeonato. Agora, teve uns tropeços aqui, uns tropeços ali, mas acho que é compreensível. É um time que, pra mim, ainda vai ficar ali no meio da tabela, nem cai, porque tem times em situações piores, bem piores, mas que também não vai ainda nessa temporada, na minha opinião, brigar pela classificação, pelo G4. Pelo G4, tu acha? Então eu espero um jogo equilibrado, né? É um jogo equilibrado, cara de empate, pra mim, cara de empate, assim, se eu fosse cravar, cara de empate. Cara de empate. Rapaz, o pior, assim, que eu acho que vai dar Botafogo. Eu também acho que vai dar Botafogo. Aquele jogo chorado. Sim. Mas assim, né, eu acho que eu tô mais confiante que a torcida. Essa é a grande verdade. Porque a torcida do Botafogo vai pro estádio, a torcida vai pro Almeidão, lota o Almeidão. Já sabendo que vai passar raiva. Tem um bom público, mas é sabendo que vai passar raiva, assim. É algo triste pro botafoguense isso. E assim, eu acho, diferente de Januário, eu acho que o Serra, sim, vai brigar pelo G4. A saída de Chiesa é algo que vai interferir. Tem que ver como é que vai ficar a situação de Derlei. Tem que ver como é que vai ficar a situação de Rogério. Serra Branca Nacional. Ele tá confundindo. Não. É porque é o seguinte, o Serra, ele vai se manter no G4 justamente porque o Nacional, o Nacional de Patos, entendeu? Sim. Ele é um time que a gente não sabe o que prever mais. Antes, na nossa tier list lá, a gente colocava o Nacional e não colocava o Serra. Só que agora, o Serra, ele é um time que ele já se mostrou estruturado e o Nacional, ele volta 2 casinhas. Volta. Entendeu? Sim, e eu quero dizer uma coisa. Sim. A gente sabe que esse investimento pro paraibano, que o Botafogo da Paraíba faz, toda temporada é assim. Investe um pouco menos no paraibano, quando chega no brasileiro, aí tem uma gestão maior de valores, de investimento, contratações. Mas, não passa. Com o time que tá agora, eu digo para abrir o olho que na Série C não se sustenta. Não convence no paraibano. E se for com esse time pra Série C, vai brigar pra não cair, tá? Não tem time pra manter, não tem time pra manter. É um time muito incerto, muito inseguro, inconsistente e que na Série C dança, viu? E digo mais, eu acho que Caliano vai concordar comigo, porque o Botafogo, ele não é campeão do Paraibano desde 19. Então, quer queira ou não, é um título que sim, a torcida do Botafogo espera. É um título que sim, tá engasgado, né? É um título que o Botafoguense quer, porque assim, o torcedor, ele vive também dos bons momentos do time. E ultimamente só passa raiva. São 4 anos passando raiva, né? Na verdade, na trave vai pro 5º ano, né? Passando essa raiva. Uma diretoria que promete a todo momento dizendo que vai sustentar, que o elenco vai aguentar, que o elenco ele vai aguentar a carga. E aí a gente tem a questão de Igor Maduro, que numa infelicidade quebra o braço. E cadê o elenco? O que se Nicolas faz também elenco? Que vai embora. Nicolas realmente foi embora, né? Que faz uma diferença. Que perda, né? Nicolas Schultz voltando ao Cianorte. Estava jogando Ninguém entendeu essa saída. Eu não entendi essa saída. Eu também não entendi. Foi muito confuso. Porque ele era do Cianorte, né? Ele era do Cianorte. Ele já era do Cianorte. Daí ele só foi... Enfim, loucura, questões. Mas um belo planejamento da diretoria. Grande planejamento. Grande profissionalismo. Foi uma grande perda, Nicolas Schultz. Foi uma grande perda pro Botafogo. E aí a gente fecha a rodada, né? Também às 8h15 do dia 30, com 13 e Sport de Patos. E aí, Kalina, o que é que você espera desse jogo? Por ser no Amigão, eu vou no 13. Complicadíssimo. Mas é um jogo complicado. Eu acho que o Sport de Patos vai descontar no 13 o que não fez com o Nacional. Tu acha? Lá dentro do Amigão. Lá dentro, vai aprontar lá dentro. Rapaz, que situação complicada. E agora eu tiro até o óculos aqui. Ficou pra tu agora. Véi, olha, 13 e Sport de Patos. Eu acho que
Dentro do Amigão, o Sport de Patos sofre do problema já mencionado. Joga bola e não faz gol. E dentro do Amigão, isso é fatal. Precisa fazer gol. Precisa chegar e colocar a bola na rede. Porque contra o 13, não tem perdão. Se o 13 chegar e fizer o gol, vai ser muito difícil reverter dentro do Amigão. Para mim, fase de reconstrução no 13. Novo treinador. Novo treinador agora. Volta do seu camisa 10. Sim. Volta do Dinho, já voltou bem, já fez gol. No momento, pra mim, dá 13 também. Mas eu acho que não com um placar muito grande. Não, também um 2x1. Não. Jogo apertado. 2x1, 1x0. 1x0, assim, igual foi contra o Serra. Jogo sofrido, assim. Sofrido. Sofrido em questões de placar mesmo. Vai ser difícil. Também Para os dois acho. times, tá? Sim. Porém, se o Sport arrancar um pontinho, 3 pontinhos, Será? também é possível, né? Eu não ficaria tão surpreso assim, porque é um time realmente organizado. Precisa ajustar só essa parte de chegar e fazer o gol. Na finalização, que eu peca. acho que hoje, né, tá bem, essa tabela do Paraibano no momento, ela tá bem estruturada. No seguinte, que a gente tem o Souza liderando e a gente pode botar até o 13, que é o sexto colocado, os times que vão brigar ali pelo G4, né? Hoje eu citei a emergência, no caso, o Serra Branca subindo de patamar e o Nacional descendo com essa crise toda, né? E aí a gente tem também, Caliane, a parte de baixo, né? Que é os times que vão realmente brigar para se manter. Sport de Patos, Pombal, Alto Sport e a Picuiense. Alguns destaques para falar do campeonato a gente tem também os artilheiros, né? Diego Ceará e Ian Augusto, ambos do Souza, com 3 gols. E tem Rogério, grande perca. Que agora não vai mais ser artilheiro, né? Agora- Tá de saída, com a informação que a gente tem. Sim, soltamos aí. Tá de saída. Começou muito bem, mas agora é algo que fica a critério aí pro Nacional. Como é que vai ficar o Nacional de Patos Não agora? sei, O agora... que vai acontecer, Gente, time? Eu realmente não boto eu esse time mais esperava pra- que eu iria acordar numa segunda-feira com o Thiago renunciado. Eu não sei, Mas- também esperava. Também. Mas ontem mesmo, ainda pela madrugada, a gente tava até na rodoviária voltando pra Patos e ele soltou o vídeo, né? Sim, foi. Falando das prestações de contas e não sei o quê. Eu achei que era renúncia ali. Eu achei Aquele também, mas vídeo. no final, quando ele pede ajuda à torcida, eu falei, não é renúncia. Não, eu achei engraçado que ele falou assim, não, porque os torcedores estão dizendo que eles tiveram que pagar o hotel e o café da manhã. Mas isso é uma mentira. Eles pagaram só o café da manhã. Eles pagaram só o hotel. Pagaram só o hotel. O café da manhã foi da minha amiga, ele ainda citou o nome Tá da de amiga dele. sacanagem, meu irmão. Enfim. Tiago tá perdido. Tá. Ele- Tiago tá perdido, pessoal. Ele O que tá se acontece? perdendo nas palavras dele, porque não tem muito como defender, eu acho. Eu acho que para um presidente, para um time tradicional, né, porque o Nacional é um time tradicional, não existe uma declaração dessa. Independente se ele pagou o hotel, se ele pagou o café, se ele pagou a passagem de ônibus. O Nacional ele tem que se manter por conta própria, ele tem que fazer caixa. Porque o Nacional, quando a gente vai olhar para a tabela do Paraibano, como mandante, ele tem a 4ª melhor campanha. Só que fora de casa, ele já não vem tão bem. Só teve um ponto, né? Teve aquela derrota trágica pro Botafogo. Claro que o campeonato ainda vai entrar na sua metade. Chegou na metade agora, diga-se de passagem. Mas é um time que agora perdeu a perna, perdeu cabeça, principalmente a cabeça, né, Caliano? Porque não tem mental. Vai se desmembrando Não todo. tem mental. E aí um aquele clima time que a gente olhou tenso. assim e falou G4, semifinais e quem sabe uma final. Acho que hoje não. Acho que hoje vai se manter na Série A do Paraibano e é isso aí. Exatamente. Como tu falou, desceu ali umas 3 casinhas, Bem tranquilo. Hoje tem times melhores que vão brigar ali, com certeza, no lugar mas do Nacional. tinha nome de experiente, mas mesmo não entregando o que era prometido, mas tinha nome. O cenário hoje é muito diferente do início do campeonato e com certeza mudou, virou de cabeça para baixo a questão Sim, do Nacional. 4ª rodada a gente já teve 3 demissões de técnicos. Christian, 13 Serra Branca e Isaías, Christian, Picuiense. Isaías e Teve outro. o ex-técnico do 13, que eu esqueci o nome. teve Renatinho, Renatinho, também. Renatinho. Potiguar. Renatinho. Isso. 3 demissões. 3 demissões em 4 rodadas. Em 4 rodadas. Isso O puro suco do futebol brasileiro. E João ameaçado. Sim. E sim. João Bussi E João ameaçado aí. ameaçado. Próxima cabeça a rolar aí. Ameaçadíssimo. Eu acho que caso perca, a cabeça cai. Mas se empatar, a Se gente vai empatar, eu ver. acho que a gente ainda
pode ter a possibilidade, hein? Se empatar. Porque o próximo jogo é contra o 13, né? Pra se reafirmar, Em casa, da vitória. velho. Pra se reafirmar, Sim. da vitória. Tanto no se próximo jogo levantar. quanto no clássico. Mas se o jogador quiser tirar ele também... E o Botafogo, né? O Botafogo ele joga em casa na próxima rodada. O Botafogo que como mandante, ele tem 2 jogos e 2 vitórias, 100% de aproveitamento. Tem a segunda melhor campanha em casa, apenas porque o Campinense fez saldo de gol contra o Picuiense. Mas assim, tem 2 vitórias, né? Já o Serrinha, Caliane, o Serrinha, ele é o pior visitante do campeonato, com 2 jogos e 2 derrotas. O que me preocupa do Botafogo é isso. São números bons, estatísticas boas. Mas o futebol é feio. Na prática... O futebol é feio. Não. Você fala assim, pô, foi 3-1, se eu não me engano. Contra o Sport foi 3-0, Nacional 4-2. Sim. Parece que foi goleada, né? Foi jogo lindo. Contra o Nacional, acho que até pelo clima da estreia, até foi um jogo que o Botafogo Sim, dominou foi. mais. Nacional ali. foi um jogo bonito. Mas assim, Só que é aquilo, né? Eu acho que o torcedor, ele tá tão calejado que hoje não basta vencer, tem que convencer também. O Botafogo, ele tem que entrar na partida falando que, como ele se chama de xerife da Paraíba, né? Ele tem que entrar sendo xerife e dominando o jogo do início ao fim. Claro que a gente sabe que existem os clássicos, teve o Botalto aí, que foi bem, mas na fase Próximo final... domingo, se eu não me engano, é Botafogo e 13? Não, isso. Próximo domingo. Isso, É no isso próximo mesmo, domingo, é. porque a E gente... depois tem Botafogo e Campinense também. Isso, porque o nosso programa está sendo gravado hoje no dia 27 e a nossa rodada já é agora na quarta. quarta-feira, Sim. meio de semana. E o final de semana vai pegar fogo, né? Então o Aí. João, ele tá realmente ameaçado. tem que ganhar. Ganhar ou ganhar? Ganhar ou ganhar. E ganhar É o os lema- clássicos também. super É o lema de importante. João. É. Porque Ganhar ou se ganhar? João se mantém agora com um empate, por exemplo, mas perde pro 13, O 13 já é... acabou, não tem... Assim, acho que fica insustentável, acho que a diretoria não mantém. Vamos Bom, ver, né? A gente vai chegando ao fim de mais um episódio. Espero que vocês que estão assistindo no YouTube, ouvindo no Spotify, tenham gostado, aproveitado esse nosso debate e que, se você tiver alguma opinião diferente, peço que comente, pode interagir com a gente nas redes sociais, né, pessoal? Repetir aí nossas redes. Vamos lá. As nossas redes pessoais, né? A minha é @oGabrielJanuário no Instagram. A minha rede é JoaquimQ8_. A minha é @CaliVitoriaB no Instagram. Pronto. Mais uma vez, reiterando aqui os agradecimentos à Ilhatec por ceder o espaço do estúdio e a realização da Estúdio C Produtora, que está aqui conosco, realizando esse episódio também. Muito obrigado a todos e fiquem conosco que vão vir mais episódios e mais Sim, conteúdos mais legais. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.